Olá pessoal, então nós estamos aqui fazendo essa segunda parte da webconferência, que nós tivemos um problema técnico e a primeira parte da webconferência ao vivo, ela não ficou gravada. Então a gente vai fazer aqui mais um complemento, né, porque faltou a primeira pergunta, na verdade, não faltou muito tempo, mas só a primeira pergunta que tinha faltado ali na gravação. Então vocês, para estudarem para a prova, daí vocês estudam este anexo aqui, né, e a webconferência que a gente fez ao vivo. Professora, então a gente tinha comentado sobre os conceitos ecológicos, né, de população, comunidade, ecótone e ecossistema, né? Isso. Você pode comentar cada um deles? Sim, na verdade é muito importante a gente saber alguns conceitos ecológicos para a Ecologia 2. Um deles é população. Então, população a gente define como indivíduos de uma mesma espécie que ocupam uma determinada área, um determinado tempo. Então, a gente não pode esquecer que são indivíduos de uma mesma espécie. Quando se trata de indivíduos de espécies diferentes, isso vai compreender uma comunidade que também ocupa um determinado área, num determinado tempo. Por que eu falo tanto em área e tempo? Porque, principalmente os animais, eles têm essa capacidade de se deslocar. E ao se deslocar, pode ser que no momento formava uma comunidade, mas ao se deslocar, deu origem a uma população. Então, é importante sempre delimitar a área e o tempo para definir população e comunidade. Um outro conceito muito importante é o que a gente fala como ecótone. Ecótone é conceituado como uma área de transição. Normalmente, essa área de transição entre dois ecossistemas compreende uma elevada biodiversidade. Por quê? Porque ela vai ter tanto características de um ambiente inicial quanto do outro. Por exemplo, a gente pode pensar em fisionomias vegetais. A transição do cerrado para a Mata Atlântica, se não houve degradação, se não houve desmatamento, essa transição gera um ecótone, ou seja, os vegetais que ali compreendem têm tanto características da área de cerrado, mas também com características da Mata Atlântica, por isso que tem uma elevada biodiversidade na região de um ecótone. E o outro conceito seria de ecossistema. O ecossistema, então, ele é definido como os fatores bióticos e abióticos dentro de um ambiente. Quem seriam os fatores bióticos? Os fatores bióticos são todos os fatores que têm vida, ou seja, os organismos propriamente dito, as comunidades que compreendem aquele ecossistema. E os fatores abióticos, como o próprio nome diz, A vem de negação, é ausência de vida. Então, seriam todos aqueles fatores que compreendem variáveis que são relacionadas com variáveis químicas e físicas. Por exemplo, o pH da água de um rio, as rochas que compreendem um solo, a concentração de oxigênio dissolvido na água. Isso são exemplos de fatores abióticos. Então, esse conjunto de fator biótico e abiótico compreende um ecossistema. Tá, então esses foram os 4 conceitos ecológicos, né, professora? Que é população, comunidade, ecótone e ecossistema. Então, essa é a pergunta que faltava da webconferência. Vamos falar então sobre as dicas da prova, que já está lá na outra gravação, mas você dá uma reforçada aí então, professora. Tá. Faz favor. Como eu disse anteriormente, na outra web, é importante vocês compreenderem os conceitos ecológicos de cada uma das unidades. Não só os conceitos, tem duas unidades que vão tratar também de fórmulas matemáticas. É importante que vocês saibam utilizar essas fórmulas matemáticas. Não precisa decorar a fórmula vai ser fornecida na prova. E também vocês vão poder estar levando calculadora, mas é importante saber por que vocês estão usando e como usar essas fórmulas. Então, vamos pensar um pouquinho. Na unidade 1, os principais conceitos ecológicos. A gente acabou de relembrar um pouquinho. População, comunidade, ecótone, ecossistema, nicho ecológico. Na unidade 2, fala um pouco das interações ecológicas que existem. Nessa unidade, a gente tem interações benéficas, positivas entre os organismos, mas também negativas. Então, é importante vocês saberem conceituar essas interações ecológicas. Na unidade 3, é a unidade que mostra as técnicas de amostragem em ecologia. Não esqueçam que lá tem videoaulas gravadas somente para o ambiente aquático, mas eu passei alguns capítulos de livro que retratam um pouco das amostragens no ambiente terrestre. É importante vocês conhecerem técnicas tanto do ambiente terrestre quanto do aquático. Na unidade 4, a gente fala muito sobre estimativa do tamanho populacional. É a técnica da marcação, soltura e recaptura. Em que consiste essa técnica? Como que a gente utiliza a fórmula matemática que faz essa estimativa do tamanho populacional? E os pressupostos também para que a gente use essa estimativa.
E na unidade 5 são as tabelas de vida que são retratadas junto com as curvas de sobrevivência. É importante vocês compreenderem o que são tabelas de vida e como que uma tabela ela é preenchida matematicamente. Então, é importante vocês saberem o que significa o N de X, que é o número de indivíduos que estão vivos na determinada idade X, o que é o LX, que significa taxa de sobrevivência, o que é o QX, que é taxa de mortalidade, e utilizar essas fórmulas preenchendo também a tabela. Uhum. Então tá bom, pessoal. Então, lembrando, estudem, né, webconferência e mais esse anexo aqui que a gente tinha faltado lá no começo por causa de um problema na gravação. E com essas dicas para a prova, né? E boa prova. Obrigado, professora. Vamos bem. Obrigado, boa sorte na prova lá, pessoal. Até mais.